uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e estamos também no YouTube, em digite @TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta sexta-feira, até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente da melhor qualidade, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, nessa sexta-feira chuvosa, e é isso. Chuvosa e com frio, né? Uma mudança brusca de temperatura aí. A gente estava falando sobre o tempo, né? E realmente tá esquisitão a temperatura lá fora, tá certo? E olha só, aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, o nosso mascotinho do Hora do Esporte, tá certo? Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, acertei hoje, hein? Que beleza, grande Luizão, levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando da nossa Águia do Vale. Amanhã tem decisão na Copa Paulista. O São José joga por um empate no Martins Pereira contra o Marília para chegar às semifinais da competição. Mas olha, o jogo de ida das quartas de final, que o São José venceu o MAC por 2-1, ainda tá dando pano pra manga. O nosso repórter Paulo Ricardo e o cinegrafista, o Luciano Coca, o nosso Coquinha, estiveram no treino da Águia e contam tudo pra você. Solta, Matheus! A Águia do Vale conquistou uma vitória importante fora de casa contra o Marília. A equipe dominou as ações ofensivas para vencer a partida por 2-1. E a lei do ex entrou em campo lá no Abrauzão com um gol marcado por Rafael Tanque. Só que após o apito final, o jogo não terminou dentro das 4 linhas. Em uma live, o vice-presidente do Marília, Alisson Alex, causou polêmica ao reclamar de lances que teriam prejudicado sua equipe. Lance impedido, nós vamos falar sobre isso aí também. E não é choradeira, tem que relatar, sabe por quê? Porque nós estamos reclamando de 5 possíveis pênaltis ontem, um já confirmado pela federação. A federação, conversei com o presidente Reinaldo e com a comissão de arbitragem hoje. Erramos, infelizmente foi pênalti. Nós também temos lances para ser avaliados, né? Uma cotovelada no Serafim antes do primeiro gol, um pênalti também que a gente pode reclamar, uma falta antes da reclamação deles do pênalti do Luiz. Tem várias situações que a gente pode reclamar, mas a gente procura fazer o nosso trabalho quietinho, como a gente sempre fez. E procura concentrar porque vai ser uma partida difícil. Quem também esteve envolvido em polêmica foi o camisa 9 do São José, que na comemoração do seu gol provocou a torcida e a diretoria adversária. Mas de acordo com o centroavante, a situação está resolvida e o que aconteceu tem que permanecer dentro de campo. A outra parte da comemoração, como eu falei, de respeito só eu, o presidente, a gente praticamente já está resolvido já está resolvido, né? Já conversei com o presidente, deixou por encerrado isso, continuo focado, para mim não tem polêmica nenhuma, então a gente sabe da importância desse jogo, então deixa falar o que eles quiserem, a gente está na nossa aqui, que chega e sabe para a gente fazer um bom jogo e sair com a classificação. E por falar no artilheiro, Rafael Tanque tem se demonstrado um jogador decisivo. Desde a Série 3 ele acumula gols em momentos importantes que ajudaram o time tanto no acesso à Série 2 quanto no atual momento da Copa Paulista. Experiente e acostumado com pressão, o matador da Águia se diz preparado, caso pinte outras oportunidades, para voltar a marcar mais gols. Tá saindo o gol na hora certa, na hora que tá mais precisando. Graças a Deus eu tô conseguindo fazer o gol. Espero que agora na verdade só é jogo decisivo, né? Então espero que eu possa fazer gols nesses jogos agora, que seja decisivo. O São José tem a vantagem do empate para avançar às semifinais da Copa Paulista. Mas se depender do elenco, não tem nada de jogar com regulamento embaixo do braço. O time vai buscar a vitória no Martins Pereira. A gente vai entrar sempre para vencer, dependendo da característica do jogo, do adversário. Se é dentro, se é fora de casa, por isso que a gente vem ganhando os jogos fora também, porque a gente tem uma postura parecida. Não vamos jogar pelo empate, vamos jogar pela vitória. E caso não aconteça que não façamos o gol, não tomamos também, né? Isso é muito importante.
Já na parte tática, o pensativo Ricardo Costa quebra a cabeça para montar o esquema para o jogo de volta. De acordo com o comandante, o time ainda tem pontos a corrigir e não pode permitir que o Marília se sinta à vontade para criar jogadas, como aconteceu no segundo tempo da partida lá em Marília. Mas nada melhor do que estudar o nosso jogo contra eles e aí a gente vai ter que fazer algumas mudanças, até para neutralizar o ponto forte do Marília, né? Que a gente não pode deixar o Marília criar dentro de casa, né? Até porque, como eu antes falou, tem que se impor bastante. A média de público do São José no Martins Pereira é de 1.905 torcedores. Para amanhã, a expectativa é que este número aumente consideravelmente, até porque o jogo vale classificação para as semifinais da Copa Paulista. Por isso, jogadores e comissão técnica convocam a torcida para lotar o Martins Pereira. Chamar a torcida, né? Que traga um parente, que traga um amigo, né, para que a gente possa lotar novamente, fazer a mesma festa que a gente fez na Série 3. E a gente é muito forte dentro de casa, principalmente nessa reta final agora, então espero que eles compareçam, espero que eles possam fazer uma linda festa com a gente, que a gente possa sair classificado. Num jogo mais importante ainda, né, que são as quartas de finais, para que a gente possa passar para as semifinais e começar a sonhar com o título. Pois é, Brunão, o São José tem tudo para conquistar a classificação, vai jogar em casa, acredito eu, com um bom público. Essas situações extra-campo tem que ficar extra-campo mesmo, não sei até que ponto isso pode interferir. Pelos lados do São José, me parece que o grupo está bem blindado, está bem fechado, está bem focado para o jogo de amanhã. O Marília vai vir aí babando para tentar reverter essa situação. O Marília que vive algumas situações aí internas, por exemplo, o goleiro reserva da equipe do Marília nem viajou porque não aceitou ficar no banco de reservas no jogo de ida lá. Enfim, são coisas que acontecem no futebol, não vai ser a primeira, não vai ser a última, mas o que interessa para o nosso lado aqui, o lado do São José, é a vitória. O empate classifica, mas o time, como o Ricardo falou, vai jogar para ganhar. E o time do Ricardo, desde que o Ricardo assumiu, o Ricardo ele dificilmente perde, né? A última derrota em casa, a gente estava até conversando, eu acho que a última derrota em casa do São José foi contra o Desportivo Brasil na segunda fase, no comecinho da segunda fase, se não me engano, a primeira rodada, a segunda rodada da segunda fase da Série A3. Então, assim, esse time do São José, ele não perde em jogos, dificilmente ele tem perdido, e em casa muito pouco, menos ainda, né? Uma derrota há vários meses atrás. Então, o São José tem tudo para conseguir essa classificação para a semifinal. E é isso que a gente espera. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos das quartas de final, Matheus, por gentileza. Matheus vai colocar aí pra gente, deu uma travada aí, mas vai entrar, aí entrou. Jogos da volta. Hoje, 8 da noite, tem 15 de Piracicaba e Juventus. O 15 tem uma vantagem de 2-0, pode até perder por 1-0, que se classifica. Amanhã, 15 horas, Portuguesa e Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente joga pelo empate lá no Canindé, porque venceu por 1-0 no jogo de ida. Mesma situação, aliás, a situação do São José, joga por empate também, porque ganhou o jogo de ida lá em Marília por 2-1. E no domingo, o último jogo, 10 da manhã, Portuguesa Santista e Noroeste. Portuguesa precisa reverter a situação. O Noroeste joga por um empate porque venceu lá no Alfredo de Castilho. Vamos aguardar. Amanhã, 19 horas, a bola rola, o melão rola no estádio do Martins Pereira. O Brunão estará lá. Traga a vitória, Brunão, para nós. Eu vou trazer outra coisa para você. O quê? Depois eu te falo. Ai, que amargor esse nosso querido comentarista. Mas, Brunão, vai lá, traga a vitória, entrevista o nosso Alisson lá, o vice-presidente do Marília. Ele tá bravo comigo, não sei porquê, porque eu falei lá na rádio. Não fica bravo, presidente. A gente é amigo, já fui várias vezes a Marília, já estive aí. Marília é uma cidade bacana, o Abreuzão é bacana, o time do Marília, a gente respeita muito o escudo do Marília. Não leva pra esse lado, não, tá certo? E que o Marília faça um bom jogo amanhã. A gente torce pelo São José, mas se o Marília conquistar a vitória, faz parte, vai ser merecedor, né? E que seja um bom espetáculo. A gente torce aqui pro São José, vocês torcem pro Marília e tá tudo certo. Futebol é feito de amizade, não é feito de inimizades, não, tá certo? Bom, a gente fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais informação. Tem basquete, tem vôlei, tem nova contratada no basquete feminino. Olha, já a gente informa isso para você, não sai daí.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, começou a segunda fase do Campeonato Paulista de Basquete, em a chamada fase de realinhamento. Inclusive, já teve jogo para o São José ontem, dessa segunda fase. Já a gente fala sobre isso. Esse jogo foi ontem lá em Marília, contra os atuais campeões do campeonato... Lá em Marília, foi lá em... Franca, obrigado. Esse jogo foi lá em Franca. Obrigado, Bruno. Desculpa, gente. Foi lá em Franca. São os atuais campeões paulistas, né? O time de Franca. Mas antes de falar do jogo, a gente vai explicar esse regulamento para você que está em casa e poder entender. Matheus, coloca pra gente aí a classificação do Campeonato Paulista de Basquete, que terminou assim depois da primeira fase. Todo mundo jogou contra todo mundo, turno único, tá certo? Franca ficou líder. Em segundo, São Paulo. São José terminou na terceira posição. Somou 13 pontos, foram 8 jogos, 5 vitórias e 3 derrotas. Depois Paulistano, Pinheiros, Corinthians, Bauru, Mogi, tá certo? O que aconteceu? Um novo campeonato agora, o Campeonato Paulista acaba sendo um novo. Essa fase de realinhamento, o que aconteceu? Se separaram aqui, ó, do primeiro ao quinto lugar, formou-se um outro grupo, o grupo A. E do sexto ao nono, formou-se o grupo B. O que vai acontecer agora nesse segundo turno? As equipes do grupo A, do primeiro ao 5, eles vão se enfrentar dentro deste grupo. Ou seja, Franca vai enfrentar o São Paulo, o São José, o Paulistano e o Pinheiros e assim sucessivamente. Turno único também. E aqui embaixo, do sexto ao nono, mesma situação. O Corinthians vai enfrentar o Bauru, que vai enfrentar o Mogi, que vai enfrentar o Osasco e todo mundo se enfrenta. Tá certo? E aí, todo mundo se enfrentando dentro dos grupos, vai chegar-se a um denominador comum. É quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo e assim sucessivamente. E aí, o primeiro vai enfrentar o oitavo, o segundo vai enfrentar o sétimo e assim sucessivamente. É meio complicado, é um realinhamento que na prática acaba sendo a mesma coisa, aquele confronto do primeiro contra o oitavo, Brunão. Na real, essa primeira parte aí do primeiro ao quinto é só para decidir quem vai ficar em primeiro, segundo ali, e do sexto ao oitavo, são 4 times brigando por 3 vagas. Então, Exato. Um vai sobrar para os playoffs da fase final, que muito provavelmente deve ser o Osasco. Provavelmente deve sobrar aí. E agora, falando do jogo, São José Basquetebol foi até o ginásio do Pedrocão, lá em Franca, para encarar os donos da casa, na abertura dessa segunda fase da chamada aí, a fase de realinhamento. Você está vendo imagens aí, ó, e deu vitória do Franca 92-66. Pedrocão, um ginásio bonito, um ginásio bacana. Aliás, uma curiosidade particular minha, primeira vez que eu narrei jogo de basquete foi aí no ginásio Pedrocão. Narrei 2 jogos e 2 derrotas do São José. Comecei com a mão esquerda lá, mas faz parte da vida. Mas o ginásio é bem bacana, o ginásio Pedrocão, Brunão. O São José acabou perdendo 92-68, uma traulitada, até porque o Franca, atual campeão do NBB e atual campeão paulista. Depois quer ter moral para chamar a Tamires de pé frio ainda. O Franca era muito favorito, né, como a gente falava. Franca, se eu não me engano, eu não lembro quanto foi o resultado aqui, jogando aqui em São José. Mas mesmo assim era um jogo muito difícil para o São José. E o São José não fez muitos pontos contra o Corinthians, né, e não fez muitos pontos agora nessa partida contra a Franca, mas... dos males o menor, pelo menos o São José já está classificado para a próxima fase, né, para os playoffs. Agora tem que ganhar aí os próximos jogos para tentar uma colocação melhor, ou pelo menos se manter em terceiro aí, para ter o poder de decidir em casa. Quem gosta de basquete gosta de números, só para você saber como é que foi a dinâmica da partida. No primeiro quarto, Franca venceu por 22-21, segundo quarto foi uma traulitada, 23-12 para a equipe de Franca, levou o jogo por intervalo 45-33. Levou o jogo para o terceiro quarto com 45-33, como eu disse, mais uma vitória de Franca, 24-20. Levou o jogo para os últimos 10 minutos, 69-53. Para tirar essa diferença é muito difícil. E ainda a Franca acabou vencendo o último quarto, 23-15, placar final 92-68. Principais destaques, pelo lado do São José, Wesley Castro, Vitor Leal, pelo lado do São José, 23 pontos, cestinha da partida, mais 7 rebotes. O Douglas Silva, 11 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. E o Augusto, 9 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Pelo lado de Franca, o principal destaque aí sim, Wesley Castro, 21 pontos, 5 rebotes, seguido pelo Lucas Dias, Lucas Seleção, 16 pontos, 7 rebotes
rebotes na partida, além de 2 assistências. Matheus, coloca pra gente aqui os próximos jogos do São José, já somando o jogo de Franca. Olha só, ontem então, Franca 92-68, São José no dia 20 enfrenta o Pinheiros fora de casa, depois enfrenta o Paulistano fora de casa e no dia 30/9, o São José recebe o Guarulhos? São Paulo, no caso. São Paulo, no caso, é próximo, mas é o São Paulo aqui e não o Guarulhos. Eu chequei essa tabela, a culpa é minha essa aqui, ó. Mas aqui é o São Paulo, o adversário da equipe do São José. Obrigado, Bruno. Obrigado, então, os jogos do São José para você em destaque aqui no nosso Hora do Esporte. Quer mais do basquete? O que dificulta um pouco é que a regra que inverte, né, os mandos de quadra nessa outra fase, né? Então, o São José, dos times que se classificaram junto com o São José nesse primeiro ao quinto aí, muitos do São José enfrentou, ou quase todos, né? O São José enfrentou em casa, então vai ter que sair para jogar fora e só o São Paulo, o São José pegou fora e vai fechar essa fase aqui jogando em casa. Pois é, sucesso aí para a rapaziada do São José Basquetebol. Brunão, mudando de assunto, o time do Farmacon de Vôlei São José entra em quadra hoje às 7h30 contra o Lanterna Santo André pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O time do técnico Carlos Schwanck precisa da vitória para tentar ficar entre os 4 primeiros para ter vantagem de decidir os playoffs de quartas de final em casa. São José é o atual 4º colocado, Brunão. São José tem 2 chances aí, né? Teve os 3 jogos em casa, perdeu 2, ganhou 1. Agora tem 2 jogos, eram 3, mas o Atibaia foi excluído. Então, o Araçatuba foi excluído. Então, são 2 jogos que o São José tem pela frente aí. Então, tem que vencer esses 2 jogos para ficar na parte de cima da tabela. Vamos dar uma olhadinha na 5ª rodada do Campeonato Paulista, os jogos deste final de semana. Hoje, então, Santo André e a equipe dos Farmacon de Vôlei São José no ginásio Pedro Del Antônia, lá em Santo André. Hoje também, 18h30, tem Campinas e Guarulhos. Amanhã, 17 horas, tem SESI, que é de Bauru, contra a equipe do Suzano. A classificação do Paulista está deste modo, ó. Suzano líder, depois Guarulhos, Atibaia, São José na 4ª posição, SESI, Campinas e Santo André. Lembrando que com a eliminação do Araçatuba, o Suzano, hoje o Suzano já estaria classificado direto para as semifinais. Os confrontos de playoffs de quartas de final, ficariam assim, Guarulhos versus o Santo André, Atibaia versus Campinas, Farmacon de Vôlei e a equipe do SESI. O São José ainda tem condição de dar uma subida aqui na competição, caso vença os seus próximos 2 jogos, começando por hoje contra a equipe do Santo André. Repito, jogo marcado para 7h30 no ginásio Pedro Del Antônia. Brunão, no pique. A gente vai trazer as informações na segunda-feira aí de tudo que aconteceu nesse jogo em Santo André. Perfeito. Muito bem, meu caro Bruno Castilho. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o último intervalinho do dia, rapidez, aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Já tem muita informação para você. Tem futebol feminino, tem futsal feminino e a nova contratada do São José Basquetebol. Tá caindo tudo, Vini. Vamos para o intervalo, já voltamos. Viu só? Rapidinho aqui o nosso intervalo do Hora do Esporte. Brunão, amanhã às 4h o São José Futsal Feminino decide a sua vida na Liga Nacional, hein? O time depende somente de suas forças para avançar a fase de mata-mata. Mas para isso, sem precisar de outros resultados, o time do técnico Rodrigo Mogi vai precisar vencer fora de casa o time do Barateiro de Brusque, Santa Catarina, fora de casa. O Brusque, que é o atual 3º colocado da competição, Brunão. É um desafio, né? Joga fora de casa, joga contra um time melhor colocado. São José que perdeu muitos pontos, né? Perdeu para a ADEF, que não tinha ganhado de ninguém até aquele momento do campeonato, perdeu em casa. Então, é um jogo de vida ou morte que o São José acabou se complicando no meio do caminho aí no campeonato, infelizmente. E agora tem que jogar todas as fichas aí nessa última partida. Pois é, o jogo é difícil, é complicado, é na casa da adversária, a equipe do Brusque também está ali na 3ª posição. Aliás, Matheus, vamos antecipar aqui, coloca pra gente a classificação, se precisar a gente chama de novo, pra gente dar uma olhada. Olha só, o Brusque, ó, Brusque já não tem chance de buscar a 2ª posição, mas em uma eventual derrota, ele pode ser alcançado aqui, ó, pela equipe da FEMAL e também pela equipe do Londrina, caso perca. Então, assim, para ele é interessante que vença. Até o 6º colocado aqui, porque está com 14 pontos. Então, também pode chegar a 17. Aqui,
É verdade, ó, verdade. Ele pode perder 3 posições em caso de derrota. Então, ou seja, o jogo é importante para a equipe do Brusque, que vai precisar vencer o jogo aí para poder se manter na 3ª posição, que para ele garante aí a decisão em casa. Ele caindo aqui, ele vai decidir fora de casa. Então, não é jogo fácil para a equipe do São José, não. São José que aparece aqui, ó, na 8ª posição e precisa da vitória para não depender de ninguém. Caso venha uma derrota, tem que torcer também por derrotas do Pato Branco, do Cerque, são as 2 equipes diretas que competem ali com o São José Futsal. E a pivô Yasmin e o técnico Rodrigo Mogi do São José Futsal Feminino, eles falam aqui no Hora do Esporte sobre essa decisão amanhã lá em Brusque contra as donas da casa. Diz aí, Yasmin, diz aí, Mogi. Sabemos da importância desse jogo, trabalhamos duro durante essa semana aí, esperamos ir lá, fazer um bom jogo e voltar com o resultado positivo e a classificação para os playoffs, pela primeira vez por São José. A expectativa para o jogo de sábado é muito boa. Nós nos preparamos muito bem durante a semana. A gente espera fazer um bom jogo lá, fazer uma ótima apresentação e que a gente saia com o resultado positivo. A gente sabe que a equipe do adversário é muito qualificada, está numa melhor colocação que a gente na liga, mas a gente espera sair de lá com os 3 pontos, com a vitória e com a tão sonhada classificação. Era o Paulo que estava ali, Bruno? Quem que era? O jogo dos 7 erros, né? A tatuagem, a perna, tem as diferenças. É igualzinho o Paulo e o nosso Rodrigo Mogi. O Rodrigo Mogi já assumiu que o Paulo é o irmão dele. Vamos trazer depois a foto dos dois aqui, fazer um jogo dos 7 erros, realmente, para ver se dá certo. É igualzinho os dois. Mas é isso, Brunão. Precisa vencer a equipe do São José para avançar, mas o jogo é difícil. O jogo é difícil, né? Como você falou, o time do Brusque pode perder posições caso seja derrotado, né? E o São José, se não conseguir a vitória, pelo menos um empate ali que pode ajudar. O empate não é de todo ruim, mas aí tem que torcer por outros resultados. Pois é, sorte para as meninas, segunda-feira, claro, todos os detalhes, tomara com a classificação do São José garantida para a fase de quartas de final. Brunão, mudando de assunto, o time do São José Futebol Feminino ficou no empate sem gols contra o Taubaté ontem à noite no estádio Martins Pereira, em jogo válido pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Com o resultado, o São José terminou na 8ª posição com 13 pontos conquistados e vai enfrentar a Ferroviária nas semifinais da Copa Paulista, Bruno. O jogo, a gente está vendo imagens do jogo aí, o jogo foi doído ontem de assistir, com todo respeito às meninas, mas o jogo ontem foi fraco, poucas oportunidades para ambos os lados e o empate em 0-0 acho que foi justo por aquilo que as equipes produziram, Brunão. Foi justo, é aquele típico jogo de frio, né, de jogo de meio de semana no frio, que não acontece nada. Do campeonato, né? Não acontece nada, você quer ir embora para casa. E aí no São José fez um gol que tava com a menina, pegou o rebote da goleira, estava impedido, uns 39 do segundo tempo. Estava bem impedido, foi bem assinalado. Esse aí, isso. Lá, esse aí. Aí o gol do São José que foi anulado. Bem anulado, diga-se de passagem, Bai Neto. Apesar da Patrícia Carlos de Oliveira na outra bandeira. Mas o São José agora vai pegar a Ferroviária na Copa Paulista. Tá caindo tudo. E é uma disputa difícil, né? Já que o São José pega a atual vice-campeã brasileira, né? Então o São José tem essa difícil missão aí de tentar chegar na final da Copa Paulista, aí enfrentar Red Bull, Bragantino ou Taubaté, que fazem a outra semifinal. Então, quem sabe um clássico do Vale aí na final da Copa Paulista. Tomara. Matheus, coloca pra gente rapidinho, por gentileza, a classificação final aí da fase de classificação do Paulista. Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, os 4 grandes nas 4 primeiras posições fazem as semifinais. O Corinthians enfrentando o Palmeiras, uma semifinal, Santos e São Paulo na outra semifinal do Campeonato Paulista. Os times em azul, Ferroviária, Red Bull, Taubaté e São José, fazem as semifinais da Copa Paulista. Ferroviária enfrentando o São José, Red Bull enfrentando o Taubaté. Como disse o Brunão, quem sabe uma final de Copa Paulista entre Taubaté e São José, mas convenhamos, é mais difícil. A Ferroviária está um patamar acima do São José e o Red Bull também está um patamar um pouquinho acima em relação ao Taubaté. Vai ser difícil, mas por que não? Seria muito bacana ter essa final da Copa Paulista entre as duas equipes. Os times, os 4 últimos, não caem, não sobem, também param na competição, tá certo? As datas ainda serão definidas pela Federação Paulista de Futebol e assim que definir, claro, a gente informa para você aqui no nosso Hora do Esporte. Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, ontem à tarde, a diretoria do São José Basquetebol Feminino anunciou
anunciou a contratação da ala Paty Teixeira. A jogadora vem para a sua terceira passagem pelo São José. Ela esteve por aqui nas temporadas 2011 e 2012, depois voltou em 2014 e 2015 e agora vem para ajudar com toda a sua experiência o time do técnico Leandro Leal. A atleta tem 32 anos, tem várias passagens pela seleção brasileira e inclusive foi campeã dos Jogos Pan-Americanos em 2016 com a camisa verde e amarela. Paty estava no time do Sampaio Correia na última temporada e é uma simpatia, gente da melhor qualidade também a Paty, viu, Brunão? Bacana, é bom reforço para o São José, principalmente para o Campeonato Paulista, né, que é a competição que ela vai jogar, né? As meninas, o restante das meninas vão jogar aí também o Brasileiro Sub-23, mas para o Campeonato Paulista adulto, que tem uma diferença grande entre o Sub-23 e o adulto, é importante para reforçar o time, né? Mais uma jogadora experiente, que já tem a Glenda Cruz, que tem 29 anos, e agora a Paty, que chega com 32, com bagagem de seleção brasileira, pode ajudar muito esse time do São José, que começou com a mão esquerda, né? Como a gente diz, com 2 derrotas no Campeonato Paulista. Pois é, sucesso para a Paty, ela vai agregar muito aqui ao elenco do técnico Leandro Leal, vai ajudar muito as meninas aí na toada que tem pela frente a equipe do São José Basquetebol Feminino. Brunão, uma última informação, agora a gente tem um tempinho, hoje aconteceu aí, de fato, o Estádio Martins Pereira agora tem um dono, e é o Grupo Oscar. Hoje foram abertos aí os documentos e ele ganhou a licitação, vai comandar o Estádio Martins Pereira pelos próximos 25 anos, mais 10 se for, tem a possibilidade de prorrogar aí o contrato, Brunão. É um passo importante para o São José, né? Essa SAF que começou de uma maneira, né? Pensando em crescer mais lá na frente com o passar dos anos, mas com um resultado bom dentro de campo. A SAF vai aos poucos aí controlando muito bem a gestão do São José, né? Então, o que eles queriam fazer em 2, 3 anos já estão conseguindo fazer nesse primeiro ano aí com muito sucesso. Então, era um passo já importante, mas natural também de ser dado. Olhando pelo lado do futebol, sem dúvida alguma, ter o Oscar como o gestor do estádio, já é o gestor do clube, ser o gestor do estádio facilita muito as coisas, aí ele vai fazer as melhorias que ele acha necessário, visando o futebol e também o entretenimento e, claro, visando o lucro. Ele é o dono, ele precisa fazer o estádio girar e aí, provavelmente, ele gerindo o estádio não vai prejudicar o futebol, que às vezes acaba acontecendo em outros estádios por aí. Às vezes o Palmeiras teve que jogar fora porque tinha show marcado e o Palmeiras teve que jogar em outro estádio. Então, na medida do possível, ele vai fazer de tudo para que não atrapalhe o futebol da Águia e também de uma forma que ele possa ter rentabilidade com o estádio. Os estádios hoje estão sendo utilizados para shows, para grandes eventos. Então, isso é mais do que natural. Sucesso ao Oscar neste novo empreendimento, ele que já tem vários aqui pela cidade. Brunão, grande abraço para você, bom final de semana, boa cobertura amanhã no jogo do São José. Esperamos que na segunda-feira você traga boas notícias em relação ao São José. Tomara Deus classificado às semifinais da Copa Paulista. Já sei o que eu vou trazer para você segunda-feira. Vou trazer uma bolacha. Então fica aí, vou trazer uma bolacha para você. Um abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Até segunda-feira. Cuidem-se, vistam-se, agasalham-se bem, porque tá frio lá fora. Agasalhem-se. Ufa, assustei, hein? Meu caro Luizão, aquele abraço pra você, aquele soquinho maroto, dê um beijo no Lorenzo, o nosso mascotinho, o mascotinho da Hora do Esporte. Vamos trazer o Lorenzo ao vivo aqui, pra gente mostrar ele ao vivo, o nosso querido Lorenzo. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na segunda-feira. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Até segunda. Tchau, tchau.